Meio-dia e 24, Eduardo Oineg. Vamos viajar? Vamos para a Argentina? Porque parece Sim. que tem coisa importante acontecendo aqui do ladinho, hein? Vamos nessa, o Sérgio Gabriel já tá na linha com a gente. Sérgio Gabriel, conta tudo. Vem cá, nós estamos há 2 dias da eleição. Temos o Sim. sábado, temos o domingo. E não pode ter divulgação de pesquisa. As últimas pesquisas apontam um empate. O debate, que é a última referência que a gente pode falar do confronto dos dois, que você pode mensurar, mostrou o Sérgio Massa muito melhor do que o Milei. Não é assim, melhor, ele foi muito melhor do que o Milei. E de lá para cá, a gente não sabe se porque o Milei não foi tão bem, uma turma fala, olha, a gente precisa votar nele porque não tem jeito. Ou se anima a turma do Massa, não dá para saber, né? É pura intuição. Agora, você conhece aí, você realmente domina a política. A gente teve juntos entrevistando o presidente Alberto Fernandes, foi uma das suas milhares de idas a Buenos Aires. Eu queria que você passasse um pouco do seu conhecimento e qual é a sua expectativa, você que está lendo, acompanhando, conversando com gente. Dá para ter uma noção? Ou vai ser aquilo ali, cara ganha Sérgio Massa, coroa ganha Milei? Eu acho que está perto dessa cara ganha Sérgio Massa, coroa ganha Milei, porque a situação é de absoluto empate. Cientista político conhecido aqui de Buenos Aires, da Universidade de Buenos Aires, o Patrício Talavera, e ele me diz o seguinte: empate técnico. O que vai decidir são os 8% de indecisos, e existem outros fatores que podem ser importantes. Por exemplo, segunda-feira é feriado aqui na Argentina. Está fazendo um calor enorme aqui na Argentina, 25, 28 graus. Muita gente decidiu viajar para a praia, viajar para o sítio, viajar para de veraneio. E isso pode diminuir o número de eleitores. Isso pode ser um fator decisivo. Então, o que a gente vai ter que esperar, porque ontem, você falou que as pesquisas estão proibidas, o debate é de domingo, e ontem foi o último dia de campanha eleitoral, então nem campanha eleitoral tem nas ruas. Ontem o Milei encerrou a campanha em Córdoba, num comício com a Patrícia Bush, a terceira colocada, e o Massa fez uma visita a um grupo de estudantes aqui em Buenos Aires. Então, a incerteza é a palavra que está dominando os sentimentos que precedem essa eleição, que a eleição parece que não acaba. 7 meses de campanha eleitoral, Ened. Eu não sei se a conexão entre o Brasil e a Argentina vai ser igual a conexão que a gente está tendo, que tem pequenas falhazinhas na conexão, mas está dando para entender o que você está falando. Sérgio, o Milei tinha falado numa ruptura, sei lá se ruptura é a palavra adequada, mas enfim, uma interrupção na forma de relacionamento com o Brasil. Sabe-se lá, depois ele parece que fez um ajustezinho no discurso dele para não ficar parecendo que ele vai romper com o Brasil, porque o Brasil é governado pelo Lula, né? E o Brasil, se fosse governado pelo Bolsonaro, não ia ter soja, não ia ter algodão, não ia ter energia, não ia ter financiamento. Quer dizer, é uma visão tosca que a gente viu aqui no Bolsonaro com relação ao Alberto Fernandes também, né? Uma coisa tosca. Minha pergunta é, você sentiu que ele fez um ajustezinho porque pegou mal, para não perder o voto? Porque nessa hora também, o extremista da direita está com o Milei. O extremista da esquerda está com Massa. Aí você tem uma montoeira de gente que está com Massa porque vai até o centro-esquerda, o outro está com o Milei porque vai até a centro-direita. Esses tais 8% de indecisos que você falou é um nada, né? É uma coisinha. E qualquer fala pode produzir um estrago, né? Essa declaração dele pode ter sido uma declaração perigosa para a campanha? Olha, Neg, eu acho que o Milei ele moderou um pouquinho a discussão, a declaração em relação ao Brasil, ao Lula, né? Ele tem dito que ele não vai estabelecer relações diplomáticas, ou que ele não quer conversar com Lula, que ele considera um candidato de um político de esquerda. E ele já falou também que ele não acredita muito no Mercosul, mas ele está dizendo que qualquer empresário argentino que queira negociar, não só com o Brasil, como com a China, que ele também considera um país como um país comunista, também não está no campo de amigos do Javier Milei, que basicamente os amigos são Estados Unidos e Israel. Mas o que acontece nesse segundo turno é que o Milei moderou muito o discurso.
Ele trocou aquela motosserra que ele usava na primeira fase da campanha, no primeiro turno, pelo diálogo, está falando mais baixo, está evitando falar de temas como subsídios, corte na educação pública, corte na saúde, fala muito pouco na dolarização, e toda a campanha dele é concentrada basicamente em que ele é o candidato que pode acabar, que pode tirar o peronismo do poder. Mas ele tem evitado todos os temas polêmicos. Ele mudou muito o estilo de campanha dele desde a aproximação com o ex-presidente Macri e com a candidata Patrícia Bullrich. Para te liberar, a gente tem um país onde você tem muito apoio governamental para uma fatia muito grande da população. Esse discurso liberal do Milei, a gente vê nas pesquisas até onde elas foram liberadas, que produz um efeito, claro, ele sensibiliza um grupo. Mas essa ligação entre uma parte importante da população e a dependência que ela tem em relação ao Estado, quando ele diz eu vou tirar o peronismo do poder, né, o kirchnerismo, etc. e tal, pode não sensibilizar também? Olha, o que acontece, Meg, é o discurso que o Massa fez no primeiro turno, né? Basicamente, o que o Sérgio Massa percebeu é que se a discussão fosse em torno dele, Sérgio Massa, ele ia perder a eleição. Porque o governo que vive a Argentina. Então ele resolveu fazer a discussão em cima do Milei, discutindo se o Milei tem ou não condições de administrar a Argentina. E incutir justamente esse discurso tipo, olha, se você votar no Milei, ele pode tornar as coisas piores do que elas são, porque ele pode afetar o ensino público, porque ele pode atacar a saúde pública, porque ele vai diminuir, ele vai acabar com algumas conquistas que você tem. Então, esse é o cuidado que o Milei tem tomado no segundo turno, de moderar esse discurso. Mas é isso que acontece, Eu costumo usar uma expressão que é o seguinte, é como se a Argentina estivesse num buraco, e o que o Sérgio Massa está dizendo é o seguinte, se você votar no Milei, você pode ir mais fundo ainda nesse buraco. E o que o Milei diz é o seguinte, não, você tem que sair do buraco, e eu sou a saída para esse buraco. Agora, a quantidade de risco que o argentino vai comprar nessas eleições é que vai dar o resultado. Nós vamos saber no domingo, Sérgio Gabriel acompanha. Está aí desde quando, Sérgio? Ontem no final da tarde. Beleza. E aí, então, no domingo a gente vai saber finalmente... Tem um horário previsto para a gente ter uma noção da vitória? Você quer emoção ou com emoção ou sem emoção? Porque se for no voto a voto, vai até o final, né? Então, o que se fala é 8h30 da noite, 9h30 da noite. Mas se a coisa estiver muito apertada, pode ser que no domingo não se saiba quem é o novo presidente. Isso pode passar para segunda-feira. E isso sem falar na possibilidade de pedir recontagem de voto, discussão sobre fraude, aquelas discussões que a gente está acostumado aqui, já. Né? A gente está aqui bem no Brasil. Lembrando que na Argentina o voto também é obrigatório, como no Brasil. Mas as coisas funcionam também como no Brasil, né? Como disse o Sérgio, o pessoal pode viajar e tal, e depois dá um jeito. Valeu! Brigadão, Sérgio Gabriel. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E domingo a gente vai saber, ou a qualquer horário, sabe-se lá, ou na madrugada de segunda-feira, quem é o novo presidente da Argentina. Obrigado, bom trabalho. Tchau, boa tarde para vocês.